lento, acho. Ver se entrou aqui. Acho que sim. Hare Krishna, bom dia, Bom todo dia, mundo. tudo bem? Haribol. Vamos dar início à leitura do Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, verso 102. Então vamos cantar um pouquinho para a gente pedir as bênçãos e glorificar aqui o Senhor Chaitanya, e enquanto vocês vão chegando. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya
Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Haribo, 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 Haribo. Jai Srila Prabhupada aqui. Ora Premanande, Hari Haribo. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, vamos hoje estudar o verso número 102 do Adilila, Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 7, o Senhor Chaitanya sob 5 aspectos. Esse é um verso bem extenso no seu significado, porque inclusive ele traz no seu significado o verso 12 do capítulo 2 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Então nós vamos fazer assim, eu vou ler até a tradução do verso do Srimad Bhagavatam e aí eu passo para Vaishnava para fazer a leitura. Tá bom? Então, o verso 102. Etasuni hasi prabhu balila vachana dukanamana hayadi kareni vedana. Etasuni hasi prabhu balila vachana dukanamana hayadi kareni vedana. Então, tradução palavra por palavra. Eta, assim. Suni, ouvindo. Hasi, sorrindo. Prabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Balila, disse. Vachana, suas palavras. Dukkha, infelizes. Na, não. Manaha, aceitas isso. Yade, se. Kari, eu disser. Nivedana, algo a voz. Então, a tradução. Após ouvir os sannyasis mayavadis falarem daquela maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu sorriu levemente e disse: meus queridos senhores, se não vos importardes, posso dizer-vos algo a respeito da filosofia Vedanta. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Os sannyasis mayavadis, apreciando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, perguntaram-lhe por que ele não discutia a filosofia Vedanta. Na realidade, contudo, todo o sistema de atividades Vaishnavas baseia-se na filosofia Vedanta. Os Vaishnavas não negligenciam o Vedanta, mas não aceitam a compreensão do Vedanta com base no comentário Sariraka Bhasya. Portanto, para esclarecer a situação, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, com a permissão dos sannyasis mayavadis, desejou falar a respeito da filosofia Vedanta. Os Vaishnavas são indiscutivelmente os maiores filósofos do mundo e, dentre eles, o maior foi Srila Jiva Goswami Prabhu, cuja filosofia foi novamente apresentada cerca de 400 anos mais tarde por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Maharaj. Portanto, é preciso entender muito bem que os filósofos Vaishnavas não são sentimentalistas ou devotos baratos como os Sahadyas. Todos os Acharyas Vaishnavas eram acadêmicos vastamente eruditos que compreendiam a filosofia Vedanta plenamente, pois, a menos que se conheça a filosofia Vedanta, não se pode ser um Acharya. Para ser aceito como Acharya entre transcendentalistas indianos que seguem os princípios védicos, é preciso tornar-se um acadêmico vastamente erudito na filosofia Vedanta, que quer por estudá-la, quer por ouvi-la.
Bhakti desenvolve-se de acordo com a filosofia Vedanta. Afirma-se isto no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 12. Tak chradadana munayo gyana varagya yuktaya pasyanti atmani chatmanam bhaktyasruta gritaya. As palavras bhaktyasruta gritaya neste verso são muito importantes, pois indicam que Bhakti deve basear-se na filosofia dos Upanishads e do Vedanta Sutra. Srila Rupa Goswami disse: Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidin Vina Aikanti Kihare Bhakti Upta Tayava Kalpate. Deve-se considerar o serviço devocional executado sem referência aos Vedas, Puranas, Pancharatras, etc., como sentimentalismo, que só faz perturbar a sociedade. Há diferentes classes de Vaishnavas: o Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Mas, para ser um pregador Madhyama Adhikari, é preciso ser acadêmico erudito no Vedanta Sutra e em outros textos védicos, pois a Bhakti Yoga, que se desenvolve com base na filosofia Vedanta, é concreta e firme. A este respeito, podemos citar a tradução e o significado do verso supramencionado, Srimad Bhagavatam 1.2.12, que eu vou passar aqui agora para a Vashana fazer a leitura. Então, aqui, tradução. O estudante ou sábio, seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende essa verdade absoluta prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Significado: a verdade absoluta é compreendida completamente através do processo de serviço devocional ao Senhor, Vasudeva, ou a personalidade de Deus, que é a verdade absoluta completa. Brahman é sua refulgência corpórea transcendental e Paramatma é sua compreensão parcial. Assim, as compreensões Brahman e Paramatma da verdade absoluta são apenas compreensões parciais. Há 4 tipos diferentes de seres humanos: os karmis, os gyanis, os yogis e os devotos. Os karmis são materialistas, ao passo que os outros 3 são transcendentalistas. Os transcendentalistas de primeira classe são os devotos que compreendem a pessoa suprema. Transcendentalistas de segunda classe são aqueles que compreendem parcialmente a porção plenária da pessoa absoluta. Transcendentalistas de terceira classe são os que mal compreendem o foco espiritual da pessoa absoluta. Como se afirma no Bhagavad Gita e em outras literaturas védicas, a pessoa suprema é compreendida através do serviço devocional, que é seguido de conhecimento pleno e desapego do contato com a matéria. Assim como as compreensões Brahman e Paramatma são perfeições imperfeitas da verdade absoluta, da mesma forma, os meios de compreender Brahman e Paramatma, isto é, os caminhos de Jnana e Yoga, são também meios imperfeitos de compreender a verdade absoluta. O serviço devocional, que se baseia no plano do conhecimento pleno, combinado com o desapego do contato com a matéria e que se fixa através da recepção auditiva do Vedanta Shruti, é o único método perfeito pelo qual o estudante seriamente inquisitivo pode compreender a verdade absoluta. O serviço devocional não se destina, portanto, à classe menos inteligente de transcendentalistas. Há 3 classes de devotos, a saber, os de primeira, segunda e terceira classes. Os devotos de terceira classe, ou os neófitos, que não têm conhecimento e não são desapegados do contato com a matéria, mas que estão simplesmente atraídos pelo processo preliminar de adorar a deidade no templo, são chamados devotos materiais. Os devotos materiais são mais apegados ao benefício material do que ao proveito transcendental.
Portanto, tem-se que progredir definitivamente da posição de serviço devocional material à posição devocional de segunda classe. Na posição de segunda classe, o devoto pode discriminar 4 princípios na linha devocional, a saber, a personalidade de Deus, seus devotos, o ignorante e o invejoso. Temos que nos elevar, pelo menos, à fase de devoto de segunda classe e tornar-nos, assim, elegíveis para conhecer a verdade absoluta. Um devoto de terceira classe, portanto, tem de receber as instruções sobre o serviço devocional das fontes autorizadas do Bhagavatam. O Bhagavatam número 1 é a personalidade estabelecida do devoto e o outro Bhagavatam é a mensagem do Supremo. O devoto de terceira classe, portanto, tem que se dirigir à personalidade do devoto, a fim de aprender as instruções sobre o serviço devocional. Essa personalidade do devoto não é um profissional que ganha vida recitando o Bhagavatam. Tal devoto tem que ser um representante de Shukadeva Goswami, como Sutta Goswami, e tem que pregar o culto do serviço devocional para completo benefício de todos. Um devoto neófito tem pouquíssimo gosto por ouvir das autoridades. Esse devoto neófito faz ostentação de ouvir de um profissional para satisfazer seus sentidos. Esta espécie de ouvir e cantar estraga tudo, de modo que devemos ter muito cuidado com esse processo defeituoso. As mensagens sagradas do Supremo, como são transmitidas no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, são indubitavelmente temas transcendentais. Mas mesmo que o sejam, tais assuntos transcendentais não devem ser recebidos de um profissional que as estrague, assim como uma serpente estraga o leite com um simples toque de sua língua. Um devoto sincero deve, portanto, estar preparado para ouvir a literatura védica, como os Upanishads, o Vedanta e outras literaturas legadas pelos Goswamis ou autoridades anteriores para o benefício de seu progresso. E sem ouvir e seguir as instruções, o show de serviço devocional torna-se inútil e, por conseguinte, um tipo de perturbação no caminho do serviço devocional. Portanto, a menos que o serviço devocional seja estabelecido com base nos princípios das autoridades de Shruti, Smriti, Purana ou Pancharatra, a exibição de serviço devocional deve ser imediatamente rejeitada. Um devoto não autorizado não deve, de forma alguma, ser reconhecido como devoto puro. Pela assimilação de tais mensagens das literaturas védicas, podemos ver constantemente o aspecto localizado e onipenetrante da personalidade de Deus dentro de nós mesmos. Isso chama-se Samadhi. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gananjala Salakaya Chaksho Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha Namon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Ridananda Goswami Itinamine Namon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Itinamine. Assim, na mais obscura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então, o verso. Após ouvir os sannyasis mayavadis falarem daquela maneira, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu sorriu levemente e disse: Meus queridos senhores, se não vos importardes, posso dizer-vos algo a respeito da filosofia Vedanta. Então, como Srila Prabhupada explica aqui no seu significado, o conceito que os filósofos mayavadis tinham ao observar o movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e seus associados cantando e dançando nas ruas, né, de Navadvipa, era um conceito absolutamente raso, no sentido de que os filósofos mayavadi não tinham o exato conhecimento da erudição dos devotos Vaishnavas, né? E achavam tudo aquilo um sentimentalismo, né?
Mas como já foi explicado aqui em versos anteriores, inclusive o verso 97, né, que é um verso muito importante do mesmo capítulo, né? Comparado ao oceano de bem-aventurança transcendental que é saboreado ao se cantar o mantra Hare Krishna, o prazer obtido da percepção do Brahman impessoal é como a água rasa de um canal. A gente já teve a oportunidade de entender exatamente, né? E Prabhupada fala que esse comentário Sariraka Bhasya, que é exatamente a filosofia de Sankaracharya, no qual o conceito Adwaita, né, de não dual, faz com que essa percepção da verdade absoluta se resuma ao Brahman impessoal. Ou seja, esse mundo material ele é um mundo ilusório, as atividades, os relacionamentos nesse mundo são ilusórios, mas porém a realidade última na visão dos impersonalistas é de que o Brahman, a refulgência do plano espiritual, ela é a meta última e a fusão da alma a esse Brahman é a meta última, né? E nós que não seguimos essa filosofia impersonalista, somos Vaishnavas, a gente entende, né, que existe uma manifestação suprema muito além do Brahman. O Brahman é apenas uma refulgência dessa manifestação suprema no plano espiritual. E evidentemente que a gente entende que esse mundo material como sendo um mundo material que não é ilusório, ele é real, porém ele é temporário. Assim como as nossas relações e os corpos que assumimos neste plano são temporários, né? Então, se Chaitanya Mahaprabhu fala, né, e começa aqui a descrever a filosofia Vedanta, e Prabhupada fala, né, que essa é a maior das filosofias, né? E cita, né, o verso de Rupa Goswami, no qual Rupa Goswami, um dos 6 Goswamis que escreveram compilaram a pedido, por instrução do próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu, todo esse conhecimento, né? Ele fala esse verso que diz que serviço devocional executado sem referência às escrituras, né? Ele fala dos Vedas, dos Puranas, dos Pancharatras, né? Nada mais é do que um sentimentalismo, né? Prabhupada também tinha aquela frase, né, que religião sem filosofia é sentimentalismo, filosofia sem religião é mera especulação mental. Então, na realidade, a necessidade do conhecimento das escrituras, daquilo que é certo e o que é errado, de como se comportar nesse mundo, como o que agrada a Krishna, o que não agrada a Krishna, o que deve ser feito, né, para que nós possamos avançar espiritualmente, né? E Prabhupada cita aqui as diferentes classes de Vaishnavas, né? A gente já teve a oportunidade de descrevê-las aqui em conversas anteriores, mas relembrando, né, o Kanishta Adhikari, que é o devoto neófito, né? Ele tem muita fé e ele gosta de se relacionar com as deidades, né? Mas ele é uma pessoa ainda rasa do ponto de vista filosófico, né? É uma pessoa que está, inclusive, propensa a ser a perder a sua fé, até ser convencido de que existem outras filosofias que são verdadeiras, né? Então a gente conhece, nós que já estamos há algum tempo dentro do movimento da consciência de Krishna, a gente conhece vários casos de pessoas que se renderam, que adotaram a Bhakti Yoga, porém sucumbiram e abandonaram a prática, né, por perda da fé, né? Então esse tipo de devoto, né, o Kanishta Adhikari, ele normalmente não estabelece relações duradouras com outros devotos, né? E são pessoas ainda desprovidas desse conhecimento necessário para que você possa amadurecer nas suas práticas espirituais, né? O Madhyama Adhikari, Prabhupada fala aqui no seu significado, né, que é o próximo estágio do devoto, né? Então ele fala que o Madhyama Adhikari, ele precisa ser acadêmico erudito no Vedanta Sutra e em outros textos védicos
como ele fala aqui, a Bhakti Yoga que se desenvolve com base na filosofia Vedanta é concreta e firme. Concreta e firme. É muito interessante, né, que a maioria de nós, devotos, né, passa por situações onde, estudando as escrituras, né, você verifica, né, que coisas que acontecem com você na sua vida, no seu dia a dia, acabam sendo testes, né, e que aquela revelação que a escritura te traz, ela nada mais é do que um perfeito arranjo divino para que você possa tomar a decisão correta, né? Pois é muito interessante, isso acontece com muitos devotos, né? Então, aqui está escrito que o Madhyamadikari, que é aquele devoto que já está num nível mais avançado, esse devoto, ele estabelece relações, né, com os demais devotos da sua comunidade, ele tem interesse em fazer amizade, né, e estudar as escrituras, divulgar o conhecimento, né? Ele se preocupa muito com o público em geral que está aí sofrendo na ignorância, né? Ele quer buscar salvar os inocentes, né? Mas ao mesmo tempo ele evita os ofensores, aqueles que ofendem as escrituras, os ateístas, né, que claramente e manifestamente se colocam contrário a qualquer tipo de movimento espiritual, né, ateístas em geral, né. E esses Madhyamadikaris, Prabhupada afirma aqui, né, que precisam ser versados nas escrituras. O Uttamadikari é aquele que vê Krishna em tudo, né, em todas as entidades vivas, é uma alma especial, como Srila Prabhupada, como outros grandes devotos que estão aí iluminando a nossa sociedade internacional da consciência de Krishna. Então, essas pessoas são devotos muito especiais que estão escrevendo, né, textos filosóficos, pregando ao redor do mundo, iluminando todas as classes de pessoas. Então, eles veem Krishna em tudo, né? Então, é uma classe mais especial de devotos que, pela graça do Senhor, ainda estão nesse planeta resgatando as almas caídas, né, desse mundo. Mas o interessante aqui, então, desse verso que a Vaishnava leu aqui, né, é que a tradução desse verso é afirmado, né, que aquele devoto, ou estudante, ou sábio, seriamente inquisitivo, né, dotado de conhecimento e desapego, ele compreende essa verdade absoluta somente de uma forma, prestando serviço devocional de acordo com o que o ouviu. Então, um verso complementa o outro, né? Rupa Goswami afirma que o serviço devocional executado sem conhecimento é um sentimentalismo e só faz perturbar a sociedade. A perturbação da sociedade é algo bastante grave, né? E o verso do Srimad Bhagavatam diz que você precisa ouvir o Vedanta Shruti para poder compreender a verdade absoluta através da prática do serviço devocional, né? Então, como, por exemplo, no verso 55 do 18º canto da Bhagavad Gita, né, Krishna afirma, né, somente através do serviço devocional pode-se entender-me como eu sou, tal como a suprema personalidade de Deus. E quando alguém está plenamente consciente de mim pelo serviço devocional, pode entrar no reino de Deus. Então vocês vejam que são versos bastante complementares, né? E que trazem claramente esta visão de que o Vaishnava, né, o devoto de Krishna, ele precisa praticar o serviço devocional e ter conhecimento das escrituras, né? E interessante que nesse verso 55 do 18º capítulo, no significado, Srila Prabhupada afirma que esse serviço devocional imaculado,
ele só acontece sobre a orientação de um devoto puro, de um mestre espiritual. Então é importante, além do estudo das escrituras, a aceitação de um mestre espiritual. Prabhupada afirma, né? Sob a orientação de um devoto puro, pois caso contrário, a verdade sobre Krishna nunca se manifestará. Então vejam bem o quão importante é as escolhas que se faz, que o Vaishnava, o devoto, faz, né? A busca para o abrigo de um devoto puro, um mestre espiritual fidedigno, e o estudo das escrituras. Então, sem isso, como o Prabhupada fala, essa verdade, né? O Krishna nunca se manifestará para você, né? Então, existem outras citações, né? Como no Srimad Bhagavatam, um verso também do primeiro canto, que eu separei aqui, o 127, aonde se diz que por prestar serviço devocional a Krishna, a pessoa desenvolve desapego de imediato e automaticamente adquire conhecimento sem motivo material. Então, de novo, né, corroborando com a questão da necessidade do serviço devocional, né? Isso também é afirmado no 11º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 14, verso 21, que é exatamente esse verso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala para Prakashananda Sarasvati nessa conversa que eles estão tendo, objeto desse nosso estudo, né? E esse verso ele diz o seguinte: somente por praticar serviço devocional imaculado posso ser compreendido como sou, a suprema personalidade de Deus. Por meio deste serviço devocional constante e firme, até mesmo um comedor de cachorro é purificado. Ou seja, o serviço devocional constante e firme, com fé e amor, ele pode livrar até as pessoas vindas das famílias mais baixas, né? Então, esta é a essência do movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? Ela vem quebrar aquele paradigma de que o conhecimento ele só é transmitido às pessoas autorizadas a receberem esse conhecimento e se tornarem brahmanas, só podem receber através de merecimento por nascimento, né? Então esse paradigma ele é quebrado pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e esse verso que eu acabei de ler, o 11, 14 e 21, fala, né, que imagina, nós nascidos aqui no Ocidente, nós somos considerados como comedores de cachorro, vindos de família de baixa espiritualidade. Então, mesmo nós ocidentais, e Prabhupada faz cumprir essa visão de Chaitanya Mahaprabhu, mesmo nós, aqui no Ocidente, nós temos totais condições de nos tornarmos devotos do Senhor, devotos puros do Senhor, através desse serviço devocional constante e firme. Para que haja constância e firmeza, você tem que ter fé e amor, né? Então, nós temos que desenvolver essa relação amorosa com Krishna, nos tornarmos apegados ao serviço devocional para que a gente possa, de fato, compreender, como Krishna declara aqui, né? Compreendê-lo como ele é, a suprema personalidade de Deus. Existem outras citações também, como Prabhupada, ele afirma aqui no seu significado, né, que Srila Jiva Goswami foi, como ele declara aqui, o seu maior representante na transmissão desse conhecimento, né? Está escrito aqui, onde está aqui? Está aqui, ó. Aqui antes. Olha aqui. Os Vaishnavas são indiscutivelmente os maiores filósofos do mundo, e dentre eles o maior foi Srila Jiva Goswami Prabhu, cuja filosofia foi novamente apresentada cerca de 400 anos mais tarde por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Maharaj. Então, esse legado de livros, né, e tratados
dos 6 Goswamis de Vrindavana, especialmente Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, eles são pérolas do conhecimento, né, da filosofia védica, né? E Srila Jiva Goswami, ele é citado aqui por Srila Prabhupada como o maior de todos. Então, existe Sat Sandarbha a obra assim, mais importante de Srila Jiva Goswami, dentre muitas outras obras muito importantes. E eu separei aqui 2 versos, são 6 Sandarbhas, né? Um do Bhakti Sandarbha e outro do Tattva Sandarbha, que é o mais conhecido, né? Que falam sobre o serviço devocional de maneira muito legal. Esse primeiro aqui do Bhakti Sandarbha, da seção 236, esse livro, gente, ele já tem uma publicação, né, com comentários de Gopi Paranadhana Das na BBT, em inglês. Para quem quiser adquirir, ele já existe, esses 6 Sandarbhas com comentários. Então, voltando aqui ao Bhakti Sandarbha, na seção 236, Srila Jiva Goswami diz o seguinte: o serviço devocional, a realização do Senhor Supremo e o desapego de tudo ou mais, estes 3 ocorrem simultaneamente para aquele que se rendeu ao Senhor, assim como a satisfação, a nutrição e a cessação da fome ocorrem para aquele que se alimenta. Olha que legal esse verso, né? Então, a pessoa está com fome, ela come, né? Então, ao mesmo tempo que a fome cessa, você experimenta satisfação e você se nutre, né? Então, essa fome por conhecer o Senhor Supremo, Krishna, o ato de comer é um serviço devocional, né? Então, essa satisfação, está satisfeito, né? Ou seja, está desapegado de tudo, de todas as demandas materiais que te cercam, né? E ao mesmo tempo a nutrição, que é justamente a realização do Senhor Supremo, né? Essa satisfação suprema, né? Ele é adquirido através do serviço devocional. E também aqui no Tattva Sandarbha, na seção 7.2, tem um verso bem legal também, que diz o seguinte: somente o serviço devocional leva alguém ao Senhor. Somente o serviço devocional revela o Senhor. O Senhor é controlado pelo serviço devocional, e o serviço devocional é supremo. Srila Prabhupada, em seus significados, já havia dito, né, que o serviço devocional puro, ele é superior a Krishna. Por que ele é superior a Krishna? Porque ele atrai Krishna. Krishna é controlado pelo serviço devocional. Então, quando a gente vê, né, nos passatempos do Senhor Supremo, né, Krishna aceitar a posição, por exemplo, né, de quadrigário de Arjuna na batalha de Kurukshetra, né? Esse tipo de aceitação, de Krishna aceitar servir os seus devotos, eles ser conquistado pelos seus devotos, isso vem diretamente da pureza do serviço que esse devoto presta ao Senhor, né? Então, esse verso, ele corrobora com essa visão de que o serviço devocional é superior ao próprio Senhor. Ok, gente? Então, essas são as minhas considerações. Eu vou passar a palavra agora para a Vashna, para ela falar um pouco também sobre as suas considerações desse verso. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, o Gora Hari já falou belamente sobre todos esses aspectos, né? Então, eu vou só falar algumas coisas, né, que, conforme a percepção aqui dos estudos das escrituras sobre isso, primeiro sobre essa questão que estava acontecendo, né, que ele bem falou, esse contexto que o Chaitanya foi indagado, né, pelos sannyasis e personalistas, e assim, ele falar que ele está assim, bem ciente do Vedanta e prega o Vedanta, né? Então todo o Vedanta está ali, né, nos santos nomes, né, no serviço devocional, né? Então que isso não era compreendido porque aquela classe de especuladores, né,
As pessoas gyanis, eram compostas assim, por muitos gyanis, né? Pessoas que têm a questão da especulação, né, mental. E a gente vê, assim, por exemplo, que Vyasadeva, né, Srila Vyasadeva, ele é autor do Vedanta, né? Srila Vyasadeva, ele é uma encarnação de Krishna, né? Que ele vem é, no sentido, né, de ser o autor do Vedanta Sutra e também do Srimad Bhagavatam, né? Então, quando ele estava ali tendo todo tendo todo a sua obra ali já manifesta, né, do Vedanta Sutra, ele estava insatisfeito, ele não estava satisfeito com o que ele tinha produzido, com aquele serviço, e chega o mestre espiritual dele, Narada Muni, e fala, né, que ele deixou de falar o sumum bonum do conhecimento, né? Então, e aí ele escreve o Srimad Bhagavatam, ele tem a obra, né, manifesta assim do Srimad Bhagavatam. E então o que é assim o fruto maduro de todo o conhecimento, o Srimad Bhagavatam, né? Então, quando tem outros sistemas, né, de especulação filosófica, quando fala-se, né, do Vedanta, né, que no começo foi falado aqui pelo Gorhari que não é que o Vedanta fosse rejeitado, né, por Chaitanya Mahaprabhu, mas a espécie de Vedanta que é colocada, né, que, por outros sistemas de especulação filosófica que não faz referência à causa fundamental de todas as causas, né, que é o Senhor Krishna. Então, tem muitas sistemas de especulação filosófica que não vão citar a existência da personalidade, né, da causa por trás de todas as causas, que causa todos os fenômenos. Né? Então, como se fosse assim, muito próximo de um ateísmo. Né? E tudo isso toda essa ideia, ela nos distancia da verdade absoluta, né, da verdade suprema, que como foi muito falado que no significado, né, do verso que foi citado por Srila Prabhupada, fala-se muito dessa questão da verdade absoluta, né, que é a verdade completa, né, é o aspecto completo de Krishna, da suprema personalidade de Deus, de todo o conhecimento. Então a pessoa que está ali apegada à refulgência Brahman, ela vai ter uma realização muito parcial. E aí o Paramatma, que é a realização, né, que a segunda vai ter, também vai ser parcial, vai ser um pouco mais acima, mas ainda vai ser parcial. E quem realiza Bhagavan Krishna, ele já realizou o conhecimento pleno, né? Então, as pessoas que estão apegadas à prática de especulação mental e que não se apegam, não têm conhecimento da verdade absoluta, elas podem simplesmente estar nascimento após nascimento, né, mesmo que elas estejam na plataforma Brahman, né, fundidas, né, no Brahman, elas, algum momento, elas caem novamente, né? E elas se perdem nesse ciclo novamente, né, de nascimentos e mortes. Então, a gente vê que todo esse tipo de especulação mental, ela é muito prejudicial à alma espiritual, porque é muita perda de tempo, né? Como diz, né, Prabhupada, né? Então, você vai, perde-se o tempo, perde-se toda a inteligência, né? Porque o desfrute está em especular, o desfrute está em ter a inteligência muito aprimorada, mas se você não tem ali o,
o que é a meta última, Shreyas, que é o bem último, né? Fala muito, acho que no significado, muito essa questão do benefício último, né? Do bem último. É muito interessante porque quem está à procura de Shreyas, né? Ele vai saber muito bem onde vai receber esse conhecimento, né? Quem quer preyas, ou seja, aquele bem imediato, né? Que tem muito a ver com o desfrute dos sentidos, que nesses sentidos se inclui a mente, né? Então, desse desfrute de ter a mente é, especulando, o desfrute grosseiro, né? Mas ambos são temporários e são materiais, não? Então esse desfrute imediato ele não leva a lugar nenhum, né? Não tem ali a plataforma espiritual realmente, né? Então, como Krishna fala, né? O Senhor Krishna muito bem fala aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 10, né? Verso 10, que é um dos Chatuslokas, né? Ele vai falar: aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então, Krishna deixa isso muito, muito claro, que é através desse relacionamento amoroso que você só pode ter quando você tem é, a pleno conhecimento que ele é uma pessoa, né, suprema e que, né, a gente vai servi-lo de forma amorosa, ter trocas amorosas, trocas afetivas com essa suprema personalidade de Deus, e nós vamos então entendê-lo, né, compreender o tudo. Né? Então, quando a gente consegue ter esse conhecimento, né, transcendental, pleno, completo, a gente tem a realização de todo o Vedanta, né? De todo o Vedanta ele é realizado pela alma. E a gente pode entender, né, como Arjuna, no verso 12, então ele vai dizer a Krishna, depois dessa fala de Krishna, ele vai realizar. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Né? A pessoa original, eterna e transcendental, não nascido maior. Né? Então, todos os sábios, Narada, Sita, Devala e Vyasa, confirmam essa verdade referente a você. Né? Então, todos os sábios conhecem que tem essa realização, né? Então, o Senhor Chaitanya, ele vai começar a falar para esses sannyasis mayavadis, né, acerca da... vai discorrer acerca da causa fundamental de todas as causas e do serviço devocional, né, que é o benefício supremo, né, que é Shreyas. E como nós podemos alcançar esse objetivo, né? Então, Srila Prabhupada, ele, como foi falado aqui sobre um devoto qualificado, né, que para dar esse benefício último, né? Então, eu pensei muito aqui no próprio Pranama de Srila Prabhupada, né? Quando ele fala Namastê Sarasvati Devi Gauravani Pracharine, nossas respeitáveis reverências ao Senhor, o mestre espiritual, servo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, né? Você está bondosamente pregando as mensagens do Senhor Chaitanya, né? Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Chatarine, e dando a liberação aos países ocidentais que estão cheios de impersonalismo e niilismo. Então, Srila Prabhupada, seguindo estritamente essa sucessão discipular, né, ele age submissamente à missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, todas as falas de Chaitanya Mahaprabhu, do conhecimento, né, desses passatempos de Chaitanya Charitamrita, a gente vê no comportamento e nas palavras de Srila Prabhupada também. Né? Então, ele fundou a ISKCON
um movimento para a consciência de Krishna para ser a casa de todos aqueles que buscam Shreyas, né? E que estão fartos de preyas. Então, esses prazeres imediatos e temporários, né? Aquele que está já esgotado disso, de alguma maneira, queira ter a chance de ter essa compreensão última, ele tem que abriu a ISKCON, fundou a ISKCON para esse objetivo, né? Então, a ideia é que do sucesso da nossa vida espiritual é que a gente possa estar alinhados, todos nós alinhados com esse pensamento, com essa filosofia de submissão dos mestres espirituais autorizados e fidedignos e genuínos, pessoas que realmente podem passar todo esse conhecimento, né, que receberam esse conhecimento no coração, que tem Krishna no coração, que pode de fato passar Krishna no coração para todos nós, né? Então é uma bênção a gente ter essa chance de ter na nossa associação discipular, né, pessoas tão qualificadas e se Chaitanya Mahaprabhu, né, ser o condutor dessa missão, porque nós somos da Brahma Gaudiya Sampradaya e nisso é raro ter nesse momento que a gente tem aí de 10 mil anos de Kali Yuga, da Era Dourada, que a gente está aqui pegando essa refulgência do Senhor Chaitanya, né, dourada, dessa tez dele, que é a tez dourada, e que essa era dourada dentro da Kali Yuga, a gente não se abater por todos os nossos desejos, das nossas contaminações materiais, a gente tentar focar mesmo, né, na nossa vida, o que é realmente essencial para a nossa vida, né? O mundo está cheio de problemas, nós provocamos mais problemas desnecessários e a ideia é que a gente, sabe, foque no serviço devocional e deixe essas questões que são secundárias, né, como pano de fundo da nossa vida, que os problemas sempre eles vão existir, né, mas toda a diferença vai fazer no nosso foco, né, na nossa determinação, né, no conhecimento que a gente vai adquirindo todos os dias, fazendo uma leitura, né, dos livros transcendentais, são palavras transcendentais aqui, né, escritos pelo devoto puro, e a gente tem que beber nessa fonte todos os dias para a gente praticar e nutrir o nosso desejo de servir a Krishna, né, que é isso que não nos vai deixar permanecer no caminho, né, da consciência de Krishna, de amor puro, e fazer nossa vida cada vez mais consciente de Krishna, né, colocando Krishna no centro e deixando todas essas questões materiais como um pano de fundo e sendo ali a nossa meta do bem último, Shreyas, ser a figura principal das nossas vidas. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para ser feita, não sei se alguém comentou alguma coisa. Aqui temos Haridarshana, Prabhu Haribo, a isca com continuidade da Lila do Senhor Chaitanya, exatamente. Estamos nela. Tem aqui mais gente aqui. Então temos Rama Shaka, Dasa, Hare Krishna, Prabhu, Lila Govinda, Dasa, Vanchakalpa, Jai Shila Prabhupada, ISKCON Rio, não sei se é o Prabhupada Vyoma Harinati, Miletes, comedores de bovinos, quando foi falado, né, que nós somos considerados, né. Lila Govinda Dasa, na verdade nós ocidentais somos mais baixos que os mais baixos,
pois se come carne de vaca, é uma das mães da humanidade, exatamente. Lila Govinda Dasa, Jai Prasada, Ki Jai Sadhu Prasada. Lila Govinda também fala, Jai Krishna Mata, Jai Krishna Pita, Jai Krishna Dana Pran, essa canção. Krishna nosso pai, Krishna nossa mãe, Krishna nosso bem, não é? Neide Araújo Jorge Cavalcante, bom dia, Hare Krishna, reverências também. Lila Govinda, Krishna é a origem de todos os mundos, até dos dentes das nossas bocas. Krishna é que segura, pois Krishna é a raiz de tudo. Aqui, Iscom Rio de Janeiro, por amor, inscrevam-se no canal no YouTube, Iscom Rio Bhakti Center, todas as aulas estão sendo postadas ali, recado dado. Haribol. Então, o que mais? Dwarkadish Priya Das Hare Krishna, Lila Govinda, que o Senhor Varahadeva consiga me resgatar desse lamaçal do mundo material, Hare Krishna. Conte, Haribo, conte. Nos resgatar, né? Nos resgatar. Até que deu que assim seja. Marcelo faz uma pergunta aqui. Cantar e recitar o Mahamantra tem o mesmo efeito? Quer responder? Bom, a meditação no Mahamantra Hare Krishna, que é um dos processos, né? Um dos 9 processos de Bhakti, essa recitação, você pode fazê-la de 2 formas, né? Você pode fazê-la, e essa é uma das promessas que o devoto faz a seu mestre espiritual no momento da sua iniciação espiritual, que é cantar no mínimo 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna, que deve ser cantado solitariamente, individualmente, e deve ser pronunciado o Mahamantra Hare Krishna. É dito que você tem que ouvir aquilo que você fala, né? Então, essa é a recitação, né? Pelo que eu entendi. A recitação seria essa, que é uma da promessa que o discípulo faz ao mestre espiritual no momento da sua primeira iniciação, né? Agora, o cantar congregacional do Mahamantra Hare Krishna, esse pode ser feito em diferentes ritmos, em diferentes situações, e é recomendado, e é a essência do movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, como foi estudado aqui no verso, os sannyasis mayavadis, eles não conseguiam entender, porque a devoção, o amor, né, a Deus, esse relacionamento pessoal do devoto para com o Senhor Supremo, ele não é algo que seja dentro da filosofia impersonalista, né, de Sankaracharya, não é algo que seja considerado real. Então, como foi explicado agora há pouco, é apenas o que se considera como realidade nesta filosofia, é a união da alma espiritual com essa energia espiritual, né? E uma ausência de relação. Por isso que, como foi explicado para Vashna, no final das contas, por não ter um relacionamento, essa entidade viva, ela se frustra, ela tem o desejo, e ela volta a esse mundo material. O Srimad Bhagavatam fala isso, né? Explica isso. Então, na realidade, o cantar congregacional, ele também, ele espelha, né, toda essa devoção, esse amor, né? Como também o cantar individual. Então, não sei se eu expliquei a sua pergunta, mas existe a recitação e o cantar. Eu acho que, pelo que eu entendo, né, a recitação, o teu cantar da japa, né, introspectivo, ele é um mecanismo, né, de limpeza do seu coração mais efetivo, porque faz com que você tenha menos distrações, né? Não que o cantar congregacional
também não purifica, claro que purifica, mas te traz mais distrações. Então, o cantar individual, o cantar meditativo da japa, ela é, digamos assim, um processo muito eficaz, desde que corretamente cantado, né? Com introspecção, com atenção, sem distração, ela é um processo bastante eficaz para a limpeza do coração, né? Para erradicar os desejos materiais. É dito que o ouvir do Mahamantra Hare Krishna é como um convite para que Krishna faça limpe, faça a faxina, né, do seu coração e erradique os desejos materiais. É isso. Então, continuando aqui, Fernando Araújo da Silva, Hare Krishna, Fernando. A Lila Govinda falou da tradução, né? Dana Prana é ar vital, né? Daquela tradução da canção. Krishna é nosso pai, Krishna é nossa mãe, Krishna é nosso ar vital. Exatamente. Cantar mentalmente também é autorizado, mas não é recomendado para essa era de Kali. Não sei se é para Viona. Tá falando. Haridas Thakura tinha uma sessão, ele, imagina. Prabhupada mesmo fala que nós não devemos imitar essas personalidades, mas ele tinha o cantar mental, tinha o cantar recitado, né? Ele cantava mais de 300 mil nomes do Senhor por dia. Thakura, né? Sim. O Acharya do Não devemos imitar tais personalidades, são devotos extremamente poderosos. A vibração sonora do Mahamantra Hare Krishna, ela perfura as camadas, né, das atmosferas, né, dito isso, né, e chega até lá o mundo espiritual. Então, uma vibração poderosa. Então, pela japa, né, o kirtana, que são as duas práticas, japa, o kirtana, tá valendo, né? Muito bom. Então, não sei se tem mais gente aqui para falar. Aqui. O cantar japa não tem prazeres adjacentes como música e dança. Que o Prabhu está falando. Perfeito. Não tem, exatamente. Por isso que é o voto do fazer, né? A gente, quando recebe a iniciação Diksha, né? Você tem um voto de fazer e 4 de não fazer, né? O de fazer é exatamente esse cantar introspectivo do Mahamantra Hare Krishna. É o momento que só está você e Krishna, mais ninguém, nenhuma perturbação externa, nenhuma fonte externa, né? Então é o momento exato para que nós possamos humildemente implorar ao Senhor que faça a faxina em nossos corações. Mas lá no mundo espiritual, cada passo é uma dança e cada palavra é um canto, né? Então, cantar e dançar para Krishna também, né? Pode ser transcendental, né? Se tiver a meditação correta ali, né? No cantar e dançar também, pode ser fantástico, né? Então, vou ficando por aqui, né? Não tem mais nada. Nenhuma pergunta adicional, nenhum comentário. Gente, muito Hare obrigado. Krishna, obrigada. Reverências, tenham um ótimo domingo. Ficado aqui com a gente. Semana. Tenho aqui, rapidinho. A perfeição do amor é amar todas as criaturas, que são partes integrantes de Krishna. Haribol, Hare Krishna. É isso aí. Todas as glórias de Shila Prabhupada, todas Jai as Shila glórias dos Prabhupada. devotos reunidos. Hare Haribol, Krishna, Hare Haribol. Krishna.